Então, galera, o que que a gente tem, né, feito? Deixa eu fechar tudo aqui para a gente lembrar do que a gente tinha antes. Para agora, a gente tem mais uma classe só no nosso projeto. E tudo que a gente fez, a gente tem uma única classe. Isso. Então a gente só tem esse cara daqui. A única coisa que a gente fez foi trazer aqui para dentro as nossas operações que simulam um banco de dados. A gente usou esse coleção times aqui como um banco de dados. A gente criou um atributo aqui dentro. E a gente tem esses 4 métodos que manipulam aquele carinha. A gente trouxe esse time serviço para cá e aí a gente mudou diretamente time controle. A gente criou essa injeção de dependência dentro da nossa camada de controle, trazendo esse serviço aqui para dentro. Isso aqui não vai mudar. A gente vai começar a conversar agora sobre banco de dados e isso aqui não vai mudar mais. Tá? A gente vai continuar tendo a chamada do nosso index, a chamada da nossa tela de cadastro, a exclusão desse cara. Esse método incluir está pronto, a gente não mexe mais. Esse nosso consultar a gente vai ver no próximo momento. E esse obter lista também não vai mexer. Tudo que a gente vai mexer de agora para frente é no banco de dados e é da camada de serviço para lá. Tá? A gente vai até mexer também na nossa classe de time, porque a nossa classe de time precisa se transformar numa tabela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa minha dependência, né, já trouxe aqui pronta para a gente não precisar investir tempo e ir lá no MVN Repository e recuperar isso. Vou pegar essa primeira dependência, vou dar um pulinho lá naquele meu arquivo POM. Dentro daquele meu arquivo POM, eu tenho aquela seção de dependências que está aqui, tá vendo? Que eu já tenho algumas dependências dentro dela. Então, coloquei mais uma, dou um Ctrl Shift F, ele formata para mim aqui, identa para mim, e eu tenho o tal do MySQL Connector Java. Estou usando o banco de dados MySQL. Nessa nossa configuração, eu preciso achar aquele meu arquivo Application Properties, e nesse arquivo Application Properties, que hoje eu tenho apenas essas informações aqui que definem o nosso front-end, eu vou ter aqui dentro também informações que definam o nosso banco. Eu posso colocar acima, eu posso colocar abaixo, tá? Não importa, ele vai vir dentro desse arquivo de configuração, de propriedades, e pegar o carinha que está ao lado esquerdo do igual, para conseguir chegar no valor que está do lado direito do igual. O que, que eu preciso colocar aqui dentro? Eu preciso colocar aqui dentro a URL, que é o nome do seu banco, se eu vou precisar criar, o tipo de banco, se é MySQL e tal. Eu vou precisar colocar o usuário, eu vou precisar colocar a senha e eu vou precisar colocar uma outra aqui, uma quarta informação, que é o tal do DDL Auto, que eu vou explicar para vocês direitinho. Peguei esse primeiro código aqui, essa primeira linha, e quando eu trago aqui e jogo dentro desse meu arquivo de configuração, observem que ele faz parte do meu Spring, ele define a URL que eu vou usar para pegar os meus dados. Eu estou usando aqui o JDBC, que é a é a base do banco de dados com Java, é a forma que você se conecta, que você cria. Estou indicando aqui que eu estou usando o MySQL, estou informando aqui atualmente aonde está esse banco, né? Está aqui no meu localhost, na minha máquina. O nome dele é DB Desafio. E depois dele, com essa interrogação, eu falo assim, olha só, se esse banco aqui não existir, ou seja, eu estou marcando isso, create database se ele não existir. E aqui para cá também, depois desse e-comercial, eu estou botando aqui a parte de horário, a parte de time zone, né, que a gente fala, para a gente usar realmente a nossa hora mais correta. Isso aqui também é coisa que a gente pode conversar, coisa que a gente pode evoluir, mas isso aqui é uma configuração mínima que vocês precisam ter, lembrando que você tem simplesmente que colocar o nome do seu banco para você poder se comunicar. Você não precisa nem criar esse banco lá. Você precisa ter o MySQL na sua máquina, tá? E ele vai criar esse banco para você. Além disso, eu preciso colocar o meu usuário do MySQL. O meu usuário do MySQL está como root, tá? Então deixa eu tirar esse cara daqui, está como root. Tem gente que mantém isso tudo aí. A minha senha inicialmente ela está
vazia. Então botei aqui vazia. Essas três informações aqui definem ali a forma que você vai criar e autenticar no seu banco. Esse outro cara aqui embaixo, que é uma maneira, a maneira que você cria, né, esse banco. Quando eu chego aqui e boto esse carinha como create, né, do jeito que eu botei ali, o que que ele faz? Ele vai criar esse seu banco a primeira vez, você está usando, mexendo no seu sistema, tal, criou, tem uma tabela, sei lá, uma tabela, duas, três criadas, você incluiu um monte de registro e tal. Quando eu estou com esse create aqui, ele meio que, sempre que você roda a sua aplicação, o que que ele faz? Ele apaga todo o seu banco e cria tudo de novo do zero com as alterações que você fez. Se você não tiver feito alteração nenhuma, ele vai apagar tudo e vai criar igual. Então, por que eu estou botando create aqui dentro? Porque realmente eu quero apagou, startei a aplicação, cadastro tudo de novo. Não estou cadastrando uma dezena de registros, né? Então, esse cara daqui, ele trabalha deletando, derrubando o seu banco, fazendo um drop no seu banco, apagando todas as suas tabelas, todos os registros e criando ele depois tudo de novo. Existem outras possibilidades de você fazer apenas atualização no banco. Imagine, você criou uma tabela chamada usuário que não tinha o campo e-mail. E aí agora você botou o campo e-mail, na próxima vez que você for criar, os seus dados ficam intactos e um novo campo, o campo e-mail, surge. Surge como valor padrão que você definir. Então existem algumas formas de fazer isso, tá? Basta pesquisar por isso daqui, que ele traz todos os tipos na documentação do Spring para você saber qual é o melhor para você usar em cada momento. E aí eu vou começar a trabalhar no mapeamento dessa nossa classe time para que essa classe se transforme numa tabela e que esses campos aqui se transformem, né? Esses atributos se transformem em campos da minha tabela de time que eu vou criar. Então, lá dentro daquele meu banco, já existe lá uma tabela de time. Qualquer alteração que eu fizer aqui, apago tudo lá e começo tudo de novo. E eu estou no momento de realmente testar minha aplicação. Por isso que está como aquele create lá. Então, estava trabalhando um belo dia com as dependências iniciais do nosso projeto, aquela que a gente pegou lá quando a gente usou o Spring Initialize há tempos atrás. Depois adicionamos a dependência do Tomcat para a gente poder ver a nossa tela aparecer ali no browser. Depois colocamos dependências do taglibs e JSTL para a gente fazer aquela organização mais bonitinha do nosso HTML. Depois a gente adicionou a dependência do MySQL para eu ter realmente a possibilidade de usar esse banco. E agora eu vou começar a jogar as dependências de mapeamento, que é o Hibernate Core, e esse outro carinha aqui que vai fazer o gerenciamento, a gestão desse nosso processo de mapeamento. Então, cheguei, botei esses dois caras. Observe, eu estou com a minha classe time aqui e eu colocar esse @entity aqui do Java X Persistence, está aqui, ele vai entender que esse cara daqui vai virar uma tabela. Não é tão simples assim, a gente fez isso, a gente tem que seguir algumas regras do framework, como eu sempre falo, o framework é o seu amigo. Quando a gente pega esse cara e bota esse @entity aqui em cima, não fiz nada, tá, gente? Só fiz aquele @entity, coloquei algumas dependências e configurei o meu arquivo properties. Foram essas quatro telas, essas quatro linhas aqui, essas três dependências aqui e esse @entity aqui. Aqui dentro dessa nossa classe ID, essa classe time, eu vou colocar um campinho que representa a chave primária dele. Dentro desse carinha daqui, eu vou criar um atributo chamado ID, que é um atributo meio que padrão para esse tipo de framework. Esse cara eu vou botar do tipo inteiro. Tá? Então eu coloquei esse cara aqui em cima. A primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que esse nosso campinho ID é uma chave primária. Eu venho aqui acima dele e basta eu colocar um @id. Eu tenho que importar esse cara lá do Java X Persistence e ele fica agora definindo esse cara daqui como a nossa chave primária. Um outro conceito que é interessante também, porque mesmo você tendo uma chave primária, eu preciso toda hora chegar lá e falar, ó,
o campo ID vai ser número 1, o campo ID vai ser número 2, vou sempre sequencial. Ou então, em alguns campos, lá ele gera um número aleatório, joga ali dentro e seja o que Deus quiser. Mas só que tem a possibilidade de, dentro do seu banco, você criar aquele autoincremento que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então a gente vai usar esse recurso em cima desse campo ID. Quando a gente coloca esse cara aqui em cima, importando ele, ele fala, olha só, esse meu campinho daqui é um campo que vai ser gerado através aqui desse identify. Uma coisa que estava ali também no roteiro era a necessidade, não, possibilidade de você colocar esse arroba table aqui em cima. Quando você coloca uma arroba table aqui em cima, ele tem uma propriedade aqui dentro chamada name, que aí você consegue chegar aqui dentro e colocar o nome que você quiser para a sua tabela. Então você pode chegar aqui em cima e seguir o padrão da sua empresa. Por exemplo, na minha empresa é TB de tabela time. Então, se você colocar esse arroba table, ele vai considerar o que você colocou aqui em cima. Se você não colocar esse arroba table, ele vai considerar o nome da sua classe como a tabela que vai ser criada. Essas tabelas elas são sempre criadas com letras minúsculas, tá? Então não tem problema nenhum se você colocar uma informação minúscula ou maiúscula, ela vai sempre continuar minúscula. Claro que classe está sempre como maiúsculo. A mesma coisa aqui embaixo. Quando você coloca um atributo desse jeito aqui, né, o famoso camel case, ele vai chegar lá dentro do seu banco de dados e vai fazer assim, ano, fundação. Não sei se vocês repararam isso. Mas se eu chegar aqui no meu atributo e colocar assim, ele vai chegar aqui e vai juntar desse jeito. Tá? Então, esse F camel case aqui dentro, ele entende lá no banco que você vai colocar ele com um tracinho no meio. Mas do mesmo jeito que você coloca o arroba table aqui em cima, tem a possibilidade de você chegar aqui em cada atributo e definir o nome dele. Tem a possibilidade de você definir regras para ele, de se ele vai ser nulo, se ele não vai ser nulo. Então existem algumas coisas a mais em banco de dados que a gente vai ver num outro momento, aí, num outro projeto. Então o que eu preciso de início? Arroba entity, arroba id e esse auto-incremento. Chegando aqui naquele nosso mega projeto, eu vou criar mais um pacote. Estou desse jeito aqui, né? Tenho esses pacotes todos. Vou chegar dentro do meu model e eu vou criar um novo pacote chamado repository. Dentro desse pacote repository, em vez de criar uma classe, eu vou criar uma interface. Tá aqui, ó, interface. Interface é um cara que você não tem dentro dele funcionalidades implementadas. Você tem apenas assinaturas de métodos e esses métodos são implementados por alguma classe sua, um time, funcionário, aluno, que resolva implementar, que resolva seguir esse comportamento de uma interface. Então vou chamar aqui uma time repository e a gente vai ver hoje que dentro dessa minha time repository, que é uma interface, eu vou fazer um conceito de herança, onde eu vou fazer time repository herdar uma outra interface. Existe herança de interface do mesmo jeito que eu posso fazer um extends numa classe, eu vou poder fazer um extends numa interface. E aí, como o próprio extends faz, eu dentro da minha interface, eu dentro da minha mãe eu consigo usar algumas coisas que ela disponibiliza para mim, algumas coisas que ela implementou e algumas coisas que ela quer que eu implemente. E tem a possibilidade de eu também implementar do meu jeito, como eu disponibilizei para vocês em outros vídeos. Vou chegar aqui em cima, vou colocar aquele meu famoso arroba repository, mais um carinha do nosso framework. E aqui dentro eu preciso fazer o tal extends naquela interface que eu falei. O extends ele está aqui, amarradão, funciona. Mas quando eu chego aqui e boto um CRUD, ele não traz nada para mim. Por que não traz nada para mim? Mais uma vez, porque esse cara precisa de uma dependência que já traz essa interface de CRUD preparadinha para a gente. E aí, dentro desse meu arquivo POM, eu vou adicionar essa minha dependência aqui dentro. Identei essa dependência e está ela aqui, né? O nosso Spring Boot Starter. Esse cara daqui, ele é sensacional porque ele disponibiliza para a gente
um recurso que evita a gente digitar código horrores para fazer uma aplicação de manipulação de dados. Como é que a gente faz? Dentro dessa nossa interface time repository, eu já vi ali que o cara deve ter feito já o build, então a minha dependência já foi adicionada ao nosso projeto e tal. Quando eu chego aqui e faço um extends e digito aqui CRUD, ele traz para a gente ali, ó, CRUD repository. Então observem que antes de eu colocar aquela dependência, isso aqui não era possível. E agora eu posso usar esse CRUD repository. Coloquei esse nosso CRUD repository, e o nosso CRUD repository necessita de duas informações. Primeira informação, o nome da sua classe, que você colocou uma @entity e você quer trabalhar ele como uma tabela, que é justamente a nossa classe time. Está aqui, time. O nome da sua tabela você nunca vai utilizar dentro do seu Java. Se você quisesse aqui em cima colocar um @table e definir outro nome, você em todo momento do seu código você vai representar a sua classe e essa classe vai fazer uma relação lá com a sua tabela do banco. Mas eu sei que eu preciso desse cara e eu também preciso do tipo do atributo do meu @id. Então o tipo do atributo do meu @id é o integer. Então o que eu faço? Dentro daquele meu time repository, no primeiro campinho eu coloco time, no segundo campinho observe que eu estou id maiúsculo, porque eu não posso colocar aqui int, eu tenho que colocar uma classe integer. Aquele nosso campinho ali, o time, ele não está funcionando porque ele está em outro pacote. Então eu preciso importar esse cara. E ele simplesmente trouxe para cá, né? Time. Fechou. Então observem que esse tipo de implementação que a gente fez, criamos uma interface, colocamos o @repository, fizemos um extends no CRUD repository. Esse extends aqui eu tive que colocar essa nossa dependência no POM para que ele funcionasse, para que esse processo funcionasse. Além disso, eu preciso indicar qual é a entidade, qual é a chave primária. Só isso. Com isso daqui na mão, eu consigo fazer agora todos os métodos de banco de dados com essa minha classe time. A gente só vai trabalhar agora na camada de controle de serviço, que está aqui, e na nossa tela, porque a gente vai precisar fazer umas adaptações lá. Então vamos fazer aqui uma pequena mudança só para a gente ver isso aqui acontecer. Voltando só um pouquinho, vocês lembram que dentro de controle, para a gente usar a camada seguinte, que é a camada de serviço, a gente precisou fazer isso daqui. Auto-wired, o nome da próxima camada. Se na camada de serviço eu quero chegar na minha camada de banco, eu vou chegar aqui em cima, vou criar um private, vou criar um private, time repository, vou dar um nome aqui, time repository, e acima desse cara eu vou usar o auto-wired, igual a gente fez nos outros. O que significa isso? Eu posso usar esse carinha daqui sem eu precisar criá-lo. Eu simplesmente uso os métodos que ela disponibiliza para a gente. Aqui dentro desse nosso carinha, eu tenho alguns métodos, né? Tenho o obter lista, tenho o incluir, tenho o excluir e tenho o obter por id. Se eu chegar nesse cara daqui de cima, obter lista, eu posso substituir o meu obter lista, esse meu coleção times, pelo meu time repository ponto find all. Percebam que esse find all ele é um método que me retorna um cara aqui, um outro tipo de coleção, que é o iterable. E aqui eu estou esperando receber um list. Vou usar esse cara do mesmo jeito, tá? Find all. Aí ele dá um errinho ali para mim, mas ele dá um errinho te dando uma moral, falando assim: o que você quer fazer? Você quer que eu faça o famoso cast? Quer que eu transforme isso, que eu converta de iterable para a lista de times, que é o que você precisa? Ou você quer mudar o seu método aqui em cima de list time para iterable time? Eu falei, não, eu quero manter como list. Aí ele vem ali e cria para a gente essa conversão aqui.
Então esse meu método obter lista acabou. Não estou usando mais a coleção que está aqui em cima. Eu estou usando a tabela lá do banco de dados. Vou fazer a inclusão. Eu tiro essa linha de código daqui e uso o meu time repository.save passando em time. Então não preciso mais da minha coleção. Tirei a minha coleção daqui. Esse meu excluir, a mesma coisa. Eu vou chegar aqui, time repository, pronto, time repository, delete, e eu vou passar aqui, delete by ID, não é isso? Delete by ID, o ID do cara que eu quero excluir. Aqui, não preciso mais desse carinha daqui. E aí tem esse obter por ID. Esse obter por ID aqui, ele é um pouco mais chato, porque ele parte do princípio assim, ah, mas você vai me passar um cara, eu vou lá buscar. E se não tiver ninguém, o que eu faço? Você pode chegar aqui dentro e falar, não, me retorna nulo mesmo e deixa que eu resolvo. Mas aí ele traz uma programação um pouquinho mais avançada do Java. Eu vou simplesmente dar uma passada hoje, não vou mexer nele e vou deixar isso para a gente ver nosso próximo encontro. Mas eu vou substituir esse cara daqui por um método que já está pronto, que é o find by ID, onde eu passo dentro dele. Aqui ele está pedindo para eu passar um monte de cara, find by ID, pronto. E aí eu passo ali o meu ID e ele continua dando o errinho, o mesmo erro que deu ali em cima, foi desse caso que eu falei, né, ele vai reclamar assim, tá, e aí, esse cara aqui, pô, é melhor você usar esse tal de opcional aqui, que esse cara, ele vai te garantir melhor, e, poxa, aqui tem chance desse cara ser nulo. Então ele te dá um monte de regras. Hoje, eu vou simplesmente fazer assim, ó, se esse cara daqui não me retornar nada, tem a opção de eu colocar aqui do lado um or else, e eu vou botar um nulo aqui, tá? Simplesmente para eu falar assim, tudo bem, se não me retornar ninguém, volta nulo. E aí está resolvido. Mas a gente vai deixar esse option, já que a gente não, já está faltando um pouquinho de tempo, então a gente vai deixar esse option para a última aula. E aí aqui eu estou falando assim, ó, eu vou retornar um carinha. Se esse carinha não existir, eu vou retornar nulo e ele bota aqui dentro. Então esse repositório ele cria alguma barreira para a gente tentar seguir um padrão, porque senão a gente foge muito dele e a chance de dar problema é muito grande. Então ele meio que começa a bloquear um pouquinho a gente. Fizemos aqui essa parte, a nossa camada de serviço está pronta. Essa nossa coleção aqui está amarelinha, porque ninguém está mais usando essa coleção. Aí eu venho aqui e tiro esse cara de circulação. A nossa camada de serviço está pronta, né? Não precisamos mais mexer nela. Só um pouquinho depois que a gente vai ver esse optional, mas fechou a nossa camada de serviço. Agora que a nossa camada de serviço fechou, a nossa camada de controle já estava chamando todo mundo, não é isso? O excluir estava chamando esse daqui, o nosso incluir estava chamando esse incluir daqui, o nosso obter lista, cadê o obter lista? Está aqui, estava chamando o nosso obter lista, e o nosso obter por ID, que está aqui, chamando o nosso obter por ID, que está ali. Não tenho ninguém aqui no meu sistema, tá? Se eu chegasse aqui no meu banco, naquele meu banco desafio time, se eu quisesse, ó, não tem ninguém aqui dentro. Se eu quisesse incluir um cara aqui dentro, eu poderia vir aqui pela minha IDE, incluir e ele ia aparecer lá. Mas não tem ninguém. Vamos testar aqui para ver se a inclusão funciona corretamente. Incluir aqui um primeiro carinha, ó, apareceu aqui. Então, consequentemente, o obter lista funciona também, né? Aqui no meu banco eu tenho um carinha aqui, ó, cadastrado. Algumas coisinhas eu ainda não fiz, como aqueles valores padrões e tal, mas a inclusão funcionou. Deixa eu incluir mais um aqui para ver se funciona. E ó, já quebrou alguma coisa. Deixa eu ver aqui no meu console o que eu fiz. É um trabalho mesmo que eu tinha que fazer, tá até lá no meu roteiro. Porque observe o seguinte, né?
Quando a gente está usando o nosso framework, eu não sei se essa frase aqui diz alguma coisa para vocês. Ó. A gente, um dia desses, a gente mexeu no nosso projeto, e aí dentro da nossa classe time, se vocês lembram dela, deixa eu abrir aqui a danada da classe time, tá aqui. Dentro da nossa classe time a gente fez essa alteração aqui, a gente colocou isso, porque justamente a gente estava precisando desse cara para a gente usar lá naquele nosso list que a gente acabou de apagar. Né? E aí a gente teve que mexer na classe do teste, foi até um erro que o pessoal falou no grupo lá que eu falei, poxa, foi o esquema do construtor que a gente mexeu. Então dentro desse nosso framework, você precisa ter um construtor padrão dentro da sua classe de entidade. Então o que a gente tem que fazer aqui para que o nosso framework funcione? Dentro desse time, mesmo a gente tendo esse nosso construtor que não é padrão, um construtor que recebe parâmetros, eu vou criar um construtor padrão aqui em cima só para agradar o nosso querido framework. E aí, quando eu criei esse meu construtor padrão, eu comecei a definir também alguns valores para os campos que eu não preencho. O ID ele é autoincremental, então ele vai ser preenchido. O nome e ano de fundação eu estou preenchendo lá pelo cadastro. Mas valor, sigla e clube empresa eu não estou preenchendo. O que eu fiz aqui dentro do meu projeto até para dar uma moral para esse meu construtor? Eu cheguei aqui e fiz assim, ó, eu vou preencher o valor como 999, eu vou preencher a sigla da nação como BR. Estou botando aqui valores padrões para esse meu objeto. Não estou preenchendo essas informações, então inicialmente eu estou colocando, vou botar true para todo mundo para ficar diferente do valor padrão que é falso. Então eu estou criando aqui um construtor padrão que ele pediu. Né? Se eu não tivesse esse construtor daqui, eu nem precisaria criar esse daqui, porque por padrão todas as classes têm um construtor default quando eu não tenho um construtor que eu criei. Tá? Então se eu não tivesse criado esse, eu nem precisaria estar fazendo isso. Mas como eu criei esse cara daqui, e eu posso usar agora esse construtor ou esse construtor, deixa os dois aí. Tem a possibilidade da gente fazer um construtor chamar o outro. Por exemplo, se eu começar por aqui, eu vou ter o valor, a sigla e o clube empresa preenchidos. Se eu entrar por aqui, eu não vou ter essas informações aqui padrões preenchidas. Então eu posso fazer o que? Eu posso fazer esse construtor daqui, chamar esse construtor daqui de cima, para eles dois terem o mesmo comportamento. Como é que a gente faz isso? Dentro desse construtor daqui de baixo, eu vou chamar, usando essa palavrinha diz, assim, ele entende que você está chamando o construtor que não tem parâmetro. Então observem que esse parêntese abrindo, parêntese fechando, representa esse parêntese abrindo, parêntese fechando. Então quando alguém lá fora usar esse meu construtor aqui para criar um objeto do tipo time, ele vai entrar aqui, vai vir para essa linha, sobe, preenche valor, preenche sigla, preenche clube, desce para cá, preenche nome, preenche ano de fundação e cria o seu objeto. Para esse framework você precisa ter um construtor padrão dentro da sua classe @entity. E aí, por exemplo, né, se eu tivesse assim, ó, desse jeito aqui, eu não precisaria fazer nada. Se eu simplesmente criasse os atributos, não preciso fazer nada, eu não preciso nem criar o construtor padrão, nem criar construtores que recebam todos os campos. Mas como eu quis criar um construtor para vocês conhecerem o que era um construtor e tal, acabou que eu criei esse cara aqui de baixo. Quando eu crio um construtor que recebe algum parâmetro, aí eu sou obrigado a criar um construtor que não recebe parâmetro, só para agradar o nosso framework. E aí eu aproveitei que eu estava criando esse cara e já defini aqui alguns valores iniciais para aqueles atributos. Tá? Mas a obrigação você precisa ter um construtor padrão dentro de uma classe que tem um @entity. Se você colocou aquele construtor igual eu botei, recebendo nome e idade, você precisa reconstruir o padrão. Se você não colocar aquele que recebe nome e idade, nome e ano de fundação, você nem precisa criar o construtor padrão, não precisa criar nada.
Tá? Então, se eu viesse simplesmente com os atributos, eu não precisaria fazer nada, aquele processo lá ia funcionar direitinho. É aquilo que a gente estava conversando, o framework ele é legal, mas ele tem regrinhas que eu acho super justo também, cara, você ser burocrático em algumas situações, porque se você, porra, se você cria um framework e o cara quer levar para um outro lado, para uma outra regra, aí você quebra o framework, sabe? Você acaba não usando realmente o que o framework precisa que você use. E aí, cara, vai fazer raiz lá, vai fazer no modo raiz, né? Então vamos ver aqui agora como é que foi. Observe que dessa vez, né, quando a gente rodou, ele vem aqui para baixo e traz várias informações de banco. Tá vendo? Ele começa a falar já do banco, porque realmente eu criei uma camada de banco, eu já estou usando os métodos de banco, então já tem algo diferente ali daquele momento onde a gente simplesmente colocou um @entity em cima e mandou seguir, né? A gente não estava nem usando o nosso banco ainda. Então, voltando aqui para o nosso times, deixa eu incluir o novo time. Ele apagou tudo. Lembra que eu já tinha feito a inclusão de um cara, ele apagou aquele cara. Então, incluí um carinha. Esse cara foi lá no banco. Vou incluir outro carinha aqui. Pronto, incluí o segundo carinha. Lá dentro do nosso banco, opa, aqui no procurar mesmo, ele tem lá as duas informações. 1 e 2, já botou os valores padrões, tá vendo? É um clube empresa, tudo show de bola. Voltei aqui no meu sistema, vou incluir mais um, tá? Só para a gente conseguir excluir um do meio e vocês vão perceber, agora se foi o meu mouse, tá vendo? Apertei 2 vezes, ele inclui. Esse mouse tá serelepe mesmo. E aí eu vou excluir agora, eu fiz isso de propósito para te dar dois nomes iguais. Aí cheguei aqui nesse meu número 3, observe quando eu excluo o 3, vou apertar rápido para não clicar 2 vezes, tá vendo? Apertei o 4. Porque isso aqui ainda não está funcionando, pô, agora que eu lembrei disso. A gente ainda não fez lá na nossa tela para a gente pegar justamente o ID do banco de dados. Lembra que o que eles estão pegando lá na nossa lista? Na nossa lista eles estão pegando aquele vários status lá do for each, e aí a gente precisa pegar justamente o ID. Eu vou fazer essa última mudança para a gente ir embora feliz, tá? Para a gente não pagar esse mico aqui. Então olha o que eu vou fazer. Dentro da nossa lista que está aqui, antigamente, há muito tempo atrás, eu estava pegando, cadê o for each? Eu estava pegando esse dedo aqui que era lá do meu var status, não sequencial. Não quero mais esse cara, tirei daqui. Eu quero pegar o ID que está guardado dentro dessa minha lista. Lembra que dentro da minha lista, dentro da minha classe time, eu tenho o ID? Eu quero pegar esse cara que está aqui, o ID que lá o banco de dados gerou. Então o que eu faço? Em vez de eu botar id.count, eu vou pegar igual eu pego um atributo do time. Eu vou fazer isso daqui, mas só que em vez de ser nome, vai ser ID. Ali embaixo, a mesma coisa. Na hora que eu for excluir, eu não vou passar mais o id.count. Eu vou passar time ID. E aí, desse jeito aqui, na minha telinha, eu vou ter os campinhos certinhos, com ID, com o número do ID que a gente está gravando. Vou exibir na tela tudo direitinho e na hora de excluir eu também vou estar passando a chave primária que eu gravei e eu gerei lá no banco que eu nem sei qual é o número, mas ele vai estar passando aqui escondido. Eu estou botando até na tela para a gente ver, mas na hora de realmente a gente mandar para valer, esse cara vai sumir daquela primeira coluna e esse meu excluir eu vou passar por debaixo dos panos, eu não vou passar na minha URL para ninguém ver. E aí vai ficar legal, tá? Vamos rodar aqui ver a minha aplicação rodando. Ele está rodando aqui embaixo, ó, já startou. E aí, quando eu dou um pulinho lá na minha aplicação de novo, mais uma vez, ele vai detonar todo o meu banco. Detonou todo o meu banco. Vou usar o meu mouse aqui bem devagar para não ter problema. Ó, incluir. Putz, quebrei tudo agora. Ó, tem horas que tudo dá certo, né, cara? O que eu fiz de errado? Assim, sempre no final. Ah, porra, vocês não. Às vezes vocês não me ajudam também, né, cara? Vocês lembram que todos os atributos que a gente. Mais uma coisa de regra de framework. Todos os campinhos que a gente criou aqui, diz pra mim o que a gente precisou fazer depois que a gente criou cada carinha desse daqui. Get set, cara. Esse cara aqui foi o único que a gente não criou get set, tá vendo? E aí é mais uma regrinha. Todos os carinhos aqui de dentro
precisam ter o get e o set. E aí o pegadinha do malandro aqui, o cara, justamente aquele D que a gente botou em última hora, não criei o get set, o cara não deixa, o negócio não funciona. E aí você fica, claro que agora a gente já está controlado aqui, mas quantas noites de sono a gente encontra esse erro e fala, porra, que erro é esse? E aí quando você vai ver é alguma coisa que você quis, nem quis, né? Mas você burlou o framework sem você saber. Deixa eu apertar aqui, ó. Opa, consegui incluir. Não consegui incluir dois até o momento, mas é um começo. Vamos lá. Que maravilha, incluir dois. Vou incluir três agora, só para a gente conseguir excluir um do meio. Né? O objetivo é a gente conseguir excluir. Percebam que ali embaixo, ó, no canto superior, inferior esquerdo, eu tenho lá os númerozinhos. Então, se eu quiser excluir o número 2, ele exclui o número 2, está vendo aqui agora ficou 1 e 3. Aqui em cima pegou o nome da pessoa que eu excluí. Vou excluir o 1 aqui, ele excluiu, tá vendo? E vou excluir o terceiro, ele também excluiu.